Por muito tempo eu observava, às vezes eu li alguns livros e biografias assim de homens e mulheres de Deus e eu ficava assim, nossa, que vida, meu Deus, que homem, que mulher de Deus. O problema é que sempre existiu uma diferença entre o relacionamento que eu queria com Deus com o bolo que eu provava na minha amiga e queria fazer em casa. Quando eu gostava de um bolo, eu pedia a receita e providenciava todos os ingredientes e seguia à risca o passo a passo de como fazer aquele bolo para mim ter no final aquele resultado de bolo que eu esperava. O problema é que com o meu relacionamento com Deus, eu já sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fazia. Eu não providenciava aquilo que eu precisava para ter o mesmo relacionamento que aquele homem e que aquela mulher de Deus tinham com Deus. Mas por que eu vou passar uma vida inteira admirando pessoas, querendo ser como essas pessoas, mas sem nenhuma atitude de me colocar à disposição e de fazer aquilo que cabe somente a mim fazer, para eu também ser uma mulher de Deus, para eu também ser uma mulher cheia do poder de Deus, uma mulher ativa no reino. Deus não me fez para eu ser um telespectador do reino. Deus não me fez para eu ser um fã do reino. Ai, eu admiro, o reino de Deus é muito lindo e tem poder e tem milagres. E olha aquele homem e aquela mulher de Deus. Não, Deus me fez para eu também ser um homem e uma mulher cheia do poder de Deus. Porque ser crente para mim era tipo assim, eu amo Jesus, Jesus me ama e nós temos uma parceria aí muito bacana. Porém, quando meu filho ou meu marido fica doente, eu tenho que ter o número do pastor para ligar para ele vir até minha casa, impor as mãos sobre o meu filho e meu marido e repreender a doença. E eu fico ali de coadjuvante entre o meu filho e o pastor. Ser crente para muita gente também era o que eu pensava, do tipo assim, você tem que ter numa lista telefônica no seu celular a lista de números de telefone de todos os obreiros, porque Deus amado, se um dia tu te encontra com um endemoniado na rua ou em algum lugar, você precisa ligar para todos aqueles obreiros para eles virem de van, de ônibus, de caminhão para expulsar, repreender. E eu não conseguia ter as atitudes que eu precisava ter para poder começar a viver a plenitude da vida que Deus tem para mim. Deus tem uma vida para mim como filha do Deus vivo que vai além desse mundo visível. Deus quer fazer eu viver experiências que vão além daquilo que é possível, daquilo que é natural. O meu Deus é um Deus que atravessa essa linha, que divide o possível do impossível. E eu admirava pessoas que conseguiam ter um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo e tão íntimo com Deus. E eu pensava assim, ai que lindo! Ai, como eu queria isso. E eu ficava só no ai, como eu queria, ai, como eu queria. E tem um versículo que fez com que eu me despertasse para a realidade de que eu posso ser a mulher que eu gostaria de ser. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Uau, a palavra de Deus então diz que aos que crerem. Bom, mas então o problema agora é a fé. Porque Jesus, a minha fé é tão pequenininha, Senhor amado. Mas aí, pro problema de fé, comer palavra de Deus. Na palavra está escrito que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, se eu não tenho o hábito de comer Bíblia, me alimentar com a palavra de Deus, então como a fé vai crescer, vai se desenvolver no meu coração? Não existe uma pílula que faça a fé da gente ser aquela fé a ponto da gente orar por um enfermo e ele ser curado se nós não nos alimentarmos da palavra. O primeiro ingrediente para esse bolo dar certo e você ter o resultado que tu deseja é como a palavra de Deus. Como a palavra de Deus, acorde de manhã, pegue a Bíblia e comece a comer, mastigar, saborear. A fé vem pelo ouvir da palavra. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra.
Depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita. A oração de um justo, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. É a palavra de Deus que está dizendo, não é a Carol que está dizendo. Comer a palavra de Deus, alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, e a oração é fundamental. É a receita perfeita para a gente poder parar de ficar só admirando os outros e a gente poder viver as nossas próprias experiências. Porque chega uma hora em que cansa, sabe? Cansa ficar vendo um monte de gente tendo o poder do alto, o Espírito Santo, e você ali, sentado no banco, sabe? Ouvindo os passarinhos cantar. Você quer ter uma experiência, você quer poder viver o sobrenatural de Deus. Eu sempre digo pra mim e pro Gleison, para as pessoas que eu converso, eu oro e falo, Senhor, eu não quero ser um membro de banco. Membro de banco, eu não tô querendo dizer, Senhor, eu quero ter cargos na igreja. Não, não é isso. O Senhor sabe do que eu tô falando. Eu quero ter uma vida ativa no reino, uma vida que dá frutos. Eu quero poder viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso viver. Eu não quero viver uma vida baseada na admiração. Eu quero admirar, mas eu quero viver isso. Eu não quero que a minha vida seja uma vida baseada em aprender com as experiências dos outros. Eu quero ter as minhas experiências com Deus. Eu quero ser uma mulher cheia do poder de Deus. Eu quero ter uma fé tão firme no Filho de Deus a ponto de, sim, orar pelos doentes e eles serem curados. A ponto de, sim, expulsar demônios de uma pessoa. Se o meu problema, se o problema da Carol é falta de fé, então eu preciso me alimentar mais da palavra. Porque é a palavra de Deus que vai me dar fé. Agora vamos aplicar um pouquinho tudo isso que a gente falou. Às vezes nós estamos com a vida detonada, mergulhada numa depressão, mergulhada em problemas, e são problemas que muitas vezes não são provações. São problemas por desordens, por inclusive uma ação do inimigo nas nossas vidas. É problema no casamento, é um divórcio que está às portas batendo aí, é um filho cheio de problemas e a gente fica à mercê. A gente não tem autoridade de Deus porque a gente não se alimenta da palavra e a gente não busca o Senhor em oração. O nosso coração ele não se quebranta diariamente aos pés de Jesus. A gente não pede por misericórdia. Então a gente fica dependente de pastor, a gente fica dependente do obreiro para fazer qualquer coisa, qualquer ação que fuja o visível. Ai, vamos chamar o pastor, porque é o pastor que tem autoridade de Deus para fazer isso. Amados irmãos, isso era algo que por muito tempo eu acabei ficando anestesiada. E eu achava que tinha coisas que não era para mim. Que viver o sobrenatural de Deus é algo que vai além do natural, é algo que passa além daquilo que eu posso enxergar, das condições que eu tenho hoje, daquilo que é possível, daquilo que é palpável. Deus reserva momentos e experiências muito mais profundas para quem não extingue o Espírito Santo. Só tem uma forma de nós não extinguirmos o Espírito Santo das nossas vidas. É mantendo um relacionamento com o nosso Pai. A verdade é que às vezes a gente está vivendo num coma espiritual. A gente ama Jesus, a gente sabe... A gente vai na igreja, levanta as mãos pro céu. Eu levo meu dízimo, eu não falto a Santa Ceia, estou sempre lá presente. Mas a gente não segue a receitinha mais básica e simples para nós termos um relacionamento, o mesmo relacionamento que aquele homem e aquela mulher de Deus têm e que a gente tanto admira. Por que a gente não diminui um pouquinho a frequência das leituras de biografias de homens e mulheres de Deus? A biografia do Martin Lutero, a biografia do Daniel Berg e do Gunnar, do José Wellington Bezerra da Costa, do Billy Graham e de não sei quem. Ao invés da gente ler todas essas biografias, vamos começar a ler mais a biografia de Jesus Cristo. É estudar a sua história, os milagres que ele fez. A nossa fé ela é acrescentada quando nós entendemos o plano de redenção de Deus.
Deus, quando nós conhecemos mais a Deus. E só existe duas formas de nós conhecermos mais a respeito do nosso Pai Celestial e do sacrifício e do plano redentor que através do seu Filho Jesus, da morte do seu Filho Jesus, se tornou viável, acessível a nós através da meditação na Palavra de Deus e da oração. Eu não me contento, eu não me satisfaço em viver uma vida inteira admirando homens e mulheres de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus.